Estou de batom. Obrigada, Irina. Estou de batom marrom, uma blusa colorida e uma blusa clara por baixo, bege. Ao meu fundo, eu tenho os meus livros que eu gosto muito e está todo o meu escritório por aqui também. Estou vestida com muito frio, neste frio de São Paulo que eu estava reclamando para o Vinícius antes da gente começar aqui o nosso encontro. Já disse a ele que eu sou uma pessoa solar, eu gosto de sol, gente. Mas todo ano eu começo prometendo que eu não vou reclamar do inverno e passo o inverno inteiro reclamando dele. Mas tudo bem, então vamos lá. Quero agradecer imensamente todas as pessoas que estão aqui contar um pouquinho que a S Consultoria ela tem a finalidade de apoiar as pessoas a se tornarem suas melhores versões e para isso a gente trabalha com duas grandes frentes de atuação: desenvolvimento de lideranças e também cultura inclusiva. Trabalhamos com diversas frentes ajudando as empresas a implantar uma cultura mais inclusiva, a falar de diversidade e inclusão e incluir as pessoas de fato no dia a dia. Junto aqui comigo tem a Irina e a Carol do time da S, que vão estar acompanhando com a gente o tempo todo, e nossos parceiros de sempre, que é a Comunique Acessibilidade, que estão aqui. Para quem precisar, pode colocar um PIN na Daniele e na Larissa, que vão se revezar durante o evento, trazendo essa acessibilidade em Libras para todos nós. Para você que está aqui pela primeira vez, os diálogos acontecem mensalmente. Todos os diálogos anteriores estão lá na nossa página do nosso site, então é só ir lá, você vai conseguir ver todas. E também, para quem quiser acompanhar ou ver de novo o nosso bate-papo de hoje, também vai ficar gravado. Você pode acessar também lá na nossa página do Diálogos, no nosso site www.s.com.br, e a Carol já colocou aqui no nosso link. Já aproveito para fazer o convite para vocês para se inscreverem no nosso próximo diálogo. Mês que vem, setembro, é o Setembro Verde. Muita gente conhece como Setembro Amarelo, que é super importante, que é voltado para a saúde mental, mas também é o Setembro Verde, que é o mês da visibilidade de pessoas com deficiência. E nós vamos ter no dia 22 aí um encontro super especial com pessoas incríveis para falar sobre esses desafios, como que está o mercado de trabalho e como que a gente pode incluir melhor essas pessoas. Eu também sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil e com elas nós estamos preparando um evento no dia 20 de setembro, que é junto com a Acnur, para falar sobre como que está a situação do refúgio no Brasil e vamos falar especificamente sobre a situação das pessoas afegãs que têm chegado. Já chegaram mais de 6.000 pessoas e vamos falar um pouquinho das experiências que estão dando certo e de também aproveitar para falar um pouco mais de como que as empresas podem aproveitar para fazer a empregabilidade dessas pessoas. Bom, recados dados, vamos ao nosso encontro de hoje, que é tão importante para a gente ir encerrando esse mês de agosto, que foi do Dia dos Pais. Então, hoje a gente vai falar aqui de parentalidade. Para falar de parentalidade, eu estou aqui com dois convidados super especiais, o Ernesto Adriano e o Vinícius Bretzi, que daqui a pouco eles vão poder se apresentar, eu já vou dar a palavra para eles poderem fazer isso. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto que o Dia dos Pais, ele traz um pouco, às vezes, de gatilho para algumas pessoas e o quanto que para algumas pessoas é realmente importante fazer essa celebração. Num levantamento de 2015, foi visto que 5,5 milhões de crianças, de pessoas no Brasil, não tinham o nome do pai na sua certidão de nascimento. A gente tem, em média, quase 10% de todas as crianças nascidas vivas por ano, elas não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, a gente tem aí um grande abandono parental que impacta numa série de questões de políticas públicas, de como as mulheres são impactadas no dia a dia de trabalho e tudo mais. Nos nossos treinamentos, quando a gente fala de privilégios, a gente acaba trazendo uma pergunta que é: seu pai participou ativamente da tua criação? Porque se você teve um pai que participou ativamente da tua criação, isso é um privilégio. A gente já está muito à frente. Eu posso falar isso porque filha de pais separados com um pai que
deixou e foi embora, abandonou a sua função de paternidade, faz falta na hora da gente conseguir conciliar e entender qual que é o real papel e como que isso poderia ter sido diferente se ele tivesse tão presente na minha própria vida. Mas a gente pode dar outros passos. E para a gente ter equidade de gênero, de fato, a gente precisa andar todos de mãos juntas, de mãos dadas, e a gente só vai conseguir fazer esse caminho se nós tivermos bons parceiros e bons aliados. E aqui nós estamos com dois aliados incríveis. Então, vamos começar esse bate-papo. Eu queria que, Ernesto, por favor, se apresente para a gente, conte um pouquinho de quem que você é. Seu microfone está fechado. Tá fechado seu microfone, Ernesto. Meu filho, abre o microfone. Olá, Agora sim. Se você puder fazer a sua autodescrição e aí na sequência se apresentar. isso. Chamo-me Ernesto, Ernesto Muongo Adriano, sou filho de Juliana Maria e Domingos Adriano, sou angolano, sou cirurgião dentista, especializado na área de implante, sou o pai da Naila e da Olívia. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite que a Gisele me fez para estar aqui hoje, para estar participando de um assunto tão importante que eu não sabia até então, até buscar ler e entender sobre o que se tratava a parentalidade, né? E aprender um pouco mais sobre um assunto que define muito a gente como criança e como adulto futuro, né? E é isso. Estou buscando contribuir do melhor jeito, de forma positiva, com esse nosso encontro. Obrigada, Ernesto. Vinícius. Obrigado, Gisele. Eu sou o Vinícius. Bom dia a todos e a todas e a todes. E Ernesto, é um prazer estar dividindo aqui com você esse bate-papo. Tava doido para te conhecer e a gente trocar um pouquinho. Bom, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, com barba e tô com headset. Tô usando aqui uma blusa branca, um casaco, como a Gisele falou, um monte de roupa aqui, escondendo o frio. E tô com um fundo nebuloso aqui mas tô com um quadro atrás e um fundo branco. É, Meu nome é Vinícius Bretz, eu hoje sou o pai do Pedro, né? Pedrinho tem 3 meses e meio. A minha jornada aí de parentalidade, embora como pai, ela é recente, mas como especialista em parentalidade, ela já tem um tempo, né? Eu já vinha trabalhando com esse assunto nas empresas com diversidade e inclusão há um bom tempo, mas principalmente com o tema de paternidade e parentalidade, principalmente nos últimos 5 anos, onde eu tive a oportunidade de implementar, de ser a pessoa responsável na implementação de uma licença universal, estendida a 6 meses para todas as pessoas da empresa, independente da sua composição familiar. Foi um grande conglomerado de bebidas destiladas e uma experiência que deu super certo, onde os pais, principalmente, tomaram a decisão de tirar a licença. Inclusive, eu já vi aqui que tem um colega que acabou de, inclusive, mandar uma mensagem para aqui. Ele está aqui, ele está tirando a licença, então bem legal. Christian, vou tomar a liberdade de falar. Então, temos um pai aqui que tá justamente ocupando esse espaço. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu acho que é um pouco do que a gente vai dialogar aqui, né? É, e é isso, gente. Obrigada, Vinícius. E continuando com você, aproveitando que você está bem fresquinho nessa paternidade, me conta um pouquinho como que foi se tornar pai?
porque você estava falando de paternidade, defendendo a causa, falando de parentalidade, e aí você se tornou pai de fato. O que que mudou? Como que foi? Legal. Bom, eu acho que eu sempre pensava assim, olha, eu acho que em algum momento eu vou poder implementar ou de alguma maneira trabalhar com parentalidade com mais impacto, né? Eu sempre quis fazer alguma diferença maior, né, dentro do ambiente corporativo, na sociedade. Mas eu sempre sentia, pô, eu não conseguia falar, eu não tinha um lugar de fala de pai, né? Eu tinha um lugar de fala de pessoa aliada, né? De que, de alguma maneira, defendia, a partir da teoria, a parentalidade. Isso faz diferença, né? Eu sinto hoje, como pai, como faz a diferença. Mas muitas pessoas não são pais, né? E muitas pessoas não são mães, e podem ser pessoas aliadas nessa agenda. E eu fui uma delas durante muito tempo. Por isso que eu gosto muito desse papo, né? Você não precisa ser pai ou mãe para ser uma pessoa que vai atuar nessa agenda. Então, eu acho que tem esses dois momentos que eu gosto de falar, sabe? Eu não era pai e eu era uma das pessoas mais defensoras do assunto, né? Então, acho que isso é um dado interessante para se falar sobre. É, e aí, e por quê? Porque durante muito tempo eu fui filho, né? Assim, eu até brinco, hoje eu sou consultor de uma consultoria que é Filhos no Currículo. Enquanto eu não era filho, não tinha nenhum filho no currículo, mas eu era filho de alguém no currículo, né? Inclusive, minha mãe está aqui, Lucelena, e tem o meu pai, o Alexandre Rodrigues, né? Então, como filho, eu tinha a minha relação, e foram as primeiras pessoas às quais eu tive referência sobre parentalidade. E foram através dos dois que eu fui criando a noção, né, da importância do cuidado e dessa divisão dos papéis. Eu acho que tem muito um relato pessoal que eu acho que vale a pena compartilhar, porque isso de alguma maneira contribui para referência que de alguma maneira no futuro tem a ver com o que a gente vai trocar aqui. E aí tem a ver muito com a minha infância e adolescência e depois vida adulta, né? Onde que eu tive uma referência de cuidado de uma família grande, né? Onde que o núcleo familiar meu era de um núcleo com meus avós e tias e a minha mãe muito presente. Então eu tinha uma rede que cuidava muito de mim, né? Eu tive um irmão que é 5 anos mais novo que eu, e essa rede tinha uma responsabilidade de dividir esse cuidado. É, o meu pai era um pai, meus pais são separados, então meu pai ele tinha um papel, ele era presente, mas ainda assim era um pai que era, né, teoricamente a guarda era da minha mãe, embora eles sempre tiveram uma boa relação, mas era um modelo que é o modelo clássico, né, de onde que eu ficava com a minha mãe e meu pai vinha nos finais de semana. Então ele não tinha, e durante muito tempo ele não teve a responsabilidade, como deveria talvez, de ocupar um espaço, principalmente no cuidado. Isso ficou muito para a minha mãe. E com isso, muitas coisas também ficam nas costas dela, né? Ficaram nas costas dela. E a gente vê como isso impacta a sociedade, né? Ou seja, na divisão sexual do trabalho, né? As mulheres com a responsabilidade do reproduzir, do cuidar, e os homens com a responsabilidade de produzir, de sair de casa. E essa dinâmica não é boa para ninguém, né? Nem para os pais, que ficam muitas vezes longe dos filhos e não criam vínculo, enfim, né? E nem para a mãe, que recebe um monte de penalidade na sua vida de trabalho, de financeira, mental, de saúde, enfim. E cria essa hierarquia, né? Entre homem e mulher, né? E a gente fica nessa sociedade sexista. E por fim, quem sai perdendo na história mais ainda é a criança que deveria ter o direito de ter o cuidado, né, universal. E aí quando eu olho para mim, eu falo, cara, eu queria que isso talvez fosse diferente em algum lugar, né, quando eu vou construindo isso. E quando eu olho para o meu trabalho, por mais que o que eu posso fazer como uma pessoa que trabalha dentro de empresas é entender que empresas talvez podem ser um pouco mais progressistas do que o próprio Estado, vai. E, e é isso que acontece às vezes, né? Você pode ter talvez um país que seja um pouco mais vanguardista, mas hoje, se a gente pega a nossa lei, ela determina isso que eu falei, né? A gente tem 5 dias por lei de licença paternidade, né? E 4 meses para as mulheres. E qual que é o recado disso, né? Eu sempre falo isso, né? Na divisão sexual do trabalho, o recado é que a mulher vai ficar 4 dias em casa e o homem 5. Então já determina os papéis ali. Ou seja, não tem nem escolha.
tem escolha, talvez, para algumas pessoas que conseguem, talvez, juntar um dinheiro e tal, mas a maioria da população não tem escolha. Ou seja, escolhe-se para esses pais e mães, né? Ou essas figuras parentais que estão ocupando esses espaços. E quando eu vi a possibilidade de tentar mudar isso, quando caiu no meu colo a possibilidade de criar essa política, de ser a pessoa responsável por essa política parental, eu falei, nossa, que dia, imagina quando eu virar pai, e aí sim eu vou ter a possibilidade de gozar dessa política e ser pai integralmente. E aí, né, para finalizar um pouco da resposta, eu não estava mais nessa empresa quando o Pedro nasceu. Olha como que são as coisas, né? Ou seja, a política que eu implementei e tal, eu não teria a possibilidade de usá-la. E eu saí por outros motivos e tal, e o Pedro nasceu agora, igual, como eu falei, tem 3 meses e meio. E sabendo que, óbvio, né, que ele ia nascer, assim que a Gabi ficou grávida, e por acaso a Gabi está aqui também, minha esposa, e quando ela ficou grávida, e eu falei assim, eu quero muito ficar próximo, né? Eu quero muito ocupar esse espaço, não só porque eu falava sobre isso, mas eu sabia da importância, e eu vou tentar ao máximo achar esse caminho. E eu já pensava como que eu ia negociar isso dentro da minha empresa, né? Ou ia tirar uma licença não remunerada, então eu ia fazer né? Ou ia tirar o máximo de férias possível, e também ia começar desde então já renegociar os meus tempos e movimentos para conseguir ter mais condição de ter tempo investido na parentalidade. E aí, fatalmente, eu sabia que eu ia ficar mais tempo com o Pedro, mas eu fui demitido no meu retorno de licença paternidade, que foi uma outra situação que acontece, infelizmente, com muitas mães, com um número assustador hoje. É, ou as mães decidem sair, porque elas se veem na obrigação de ter que equilibrar carreira e filhos, e elas têm que tomar uma decisão entre as duas coisas, e aí fatalmente acabam tomando a decisão de ficar com os filhos. E eu decidi empreender e decidi ter um trabalho mais flexível e decidi talvez abrir mão de algumas questões financeiras e para poder ficar com ele, né? É uma decisão que tem muito a ver com tudo que eu falei sobre, poxa, eu acho que agora é um caminho que não tem como eu voltar atrás. Esse tempo que eu tô com ele é um tempo que não volta, né? Esses 3 meses e meio, eu escuto muito assim, nos primeiros 6 de amigos, né, que trabalharam nesse mundo corporativo, principalmente. Nesses 6 meses o vínculo é mais com a mãe, porque é amamentação e tal, o pai é mais depois que a criança fica mais interativa. Eu discordo. Eu que estou com muito proximidade com o Pedro, mesmo, eu tenho um vínculo incrível com ele. Basta estar próximo mesmo, basta realmente estar presente, que você cria vínculo, sabe? Não é só com a mãe, né? E eu sinto isso demais com o Pedro, muito mesmo, sabe? E esse tempo, esse vínculo é único e eu escolhi ter e eu estou conseguindo ter, sabe? E eu tenho certeza que vai fazer diferença lá na frente, quando o Pedro crescer e lembrar, poxa, meu pai esteve comigo, né? Ele construiu essa relação comigo desde o início. Obrigada, Vinícius. Incrível. E só compartilhando um pouco desse dado que o Vinícius trouxe, né? Tem um estudo da FGV que mostra que 51% das mães elas são desligadas em até 12 meses depois do retorno de licença maternidade. O que mostra que a gente tem aí uma questão muito séria em relação à empregabilidade das mães, principalmente nesse retorno, nesse puerpério, que é um período super difícil, e que requer muitos cuidados, né? Então, isso realmente tem bastante questões para a gente pensar e refletir. Ernesto, conta um pouquinho, como que foi para você se tornar pai de duas meninas com idades bem diferentes, queria que você contasse, e como que foi sua relação como filho também, dentro de um outro contexto, porque você morava na Angola e depois veio aqui para o Brasil, então conta um pouquinho dessa sua história para a gente. É, ser pai da Naila foi um divisor de água, porque até então eu só sabia ser filho, né? E quando a Naila nasceu, eu vi meu mundo virar de cabeça para baixo e de todos os movimentos possíveis, porque
é a realidade nua e crua. E vem aquela pergunta, né? Poxa, agora eu tenho uma filha, o que que eu faço? Né? Essa é a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que que eu faço agora, né? Porque a gente é pai jovem, né? E não tem nenhum menu que fala como ser um bom pai, né? E a gente busca através de exemplos e de contos sobre como a gente deve criar nossos filhos. E indo lá atrás, quando eu era mais novo, minha infância foi bastante conturbada por conta da guerra civil, por conta dos acontecimentos que tinham lá, né? E eu não tive uma presença constante do pai, porque ele estava sempre correndo atrás para buscar coisas para a gente se alimentar. E eu tenho 8 irmãos, então não tinha como você ter a atenção total da mãe. Você tinha que ajudar a dar atenção para os seus irmãos, né? É aquela coisa que um irmão vai cuidando de outro, mas o primeiro ele é sempre deixado de lado e ele tem que saber lidar com as emoções sozinho. E isso acabou formando o meu caráter, né? Eu estava lendo sobre a parentalidade, como é que funciona a parentalidade na maioria das famílias africanas. Ela vem com essa autoridade, né? É o autoritarismo. Você não pode cruzar numa conversa, você não pode falar mais alto que seu pai, você não pode dar uma opinião quando você está levando uma bronca, por exemplo, ou é um acontecido. Você não consegue explicar o que aconteceu, simplesmente você tem que ouvir o que o pai ou a mãe tem para dizer e pronto, né? E isso forja bastante a gente, porque poda a gente como adulto também. Porque quando adulto você consegue seguir ordens, mas não ser você mesmo, né? Você acaba buscando um jeito de se comunicar de uma forma educada, apesar de não estar de acordo com aquilo, né? E isso realmente nos torna adultos agressivos, como a gente percebe. E quando eu virei pai da Naila, esse era um dos pretextos que eu menos queria, reproduzir esse grau de cortes, né? Diminuir essa agressividade no jeito de falar, no jeito de se impor. E é muito difícil, porque para os nossos pais funcionou, porque era um momento diferente, numa situação diferente, onde você não podia falar não porque você tinha a possibilidade de ser sequestrado, a possibilidade de pisar em uma bomba terrestre, a possibilidade de levar um tiro. Então, tudo isso para eles serviu, mas também tornou eles agressivos, até mesmo no jeito de educar, né? E hoje eu busco bastante, com a Olivia, com a Naila, me policiar para não passar essa agressividade, né? Porque hoje eu não sou 100% um adulto agressivo, mas existe a agressão dentro de mim, a agressividade dentro de mim, né? A brutalidade, vamos colocar desse jeito. Porque é o jeito que eu fui criado. Mas com elas eu busco trazer a suavidade e essa democracia, né? Por conta da minha esposa, ela me ensina bastante. Ela fala, ó, desse jeito não tá legal, esse jeito de comunicar, de só você falar assim, ó, é isso e pronto. Não existe isso e pronto. Você tem que buscar ouvir, buscar conversar para então tomar uma decisão. Não pode chegar à base de autoridade, eu sou o chefe aqui e acabou. E no início eu não entendia isso, né? Porque você é criado assim, então você entra num ciclo vicioso, e você reproduz de forma natural, porque você sempre fez isso,
né? E quando chega alguém diferente, fala assim, ó, tenta fazer do outro jeito, não existe só esse jeito. Você fala, não, só tem esse jeito, eu só vi esse jeito, só vivi esse jeito, não tem como ser diferente. E aos poucos você vai mudando seu pensamento. E quando a Olivia nasceu, eu entendi que realmente é isso, porque a Naila chegou e, nossa, a cada movimento que eu fazia, ela chegava, papai, não fala assim, não faz desse jeito. Então, para uma criança de 7 anos chegar e me falar, ó, não tá legal, papai, vamos fazer diferente, realmente é algo a ser questionável, né? É algo a ser questionável o jeito que a gente foi educado, o jeito que a gente é criado. E isso me tornou uma pessoa melhor. E eu achei super, mas super importante essa live, porque me trouxe informações que eu não estava atento, né? Vamos colocar desse jeito. Porque tudo que acontece com a Naila, eu busco sempre entender, falar, opa, eu li isso na parentalidade, eu estou passando um pouco dessa brutalidade para ela, então eu tenho que mudar, né? E ela me mostra isso, é o meu parâmetro, eu diria isso. Mas é isso. Incrível, Ernesto. Obrigada por trazer esse contexto. É, é um contexto que a gente não tem no Brasil e eu, pelo menos, não tinha nem dimensão, né? O que que é criar uma criança num contexto de uma guerra civil? O medo de você ter um filho sequestrado ou pisando numa mina terrestre realmente traz uma perspectiva muito diferente do que a gente realmente tem. E vocês dois tocaram num ponto que eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no nosso roteiro, mas aproveitar essa deixa. Qual que é o papel da parceira, da companheira de vocês em vocês serem os pais que vocês são hoje? Ernesto, começa com você, aproveitando que você já está aqui na fala. Eu acho que é total. Entra como divisor de água, né? Se a gente não tem uma parceira, uma parceira educadora, né? Porque tem parceira que também não traz esse conceito sobre essa democracia, sobre essa conversa, essa entrega. Falar que, ó, quando você falar com uma criança, você baixa, não chega falando alto assim, você baixa na altura dele e conversa, mostra o respeito para ela também, né? E quando a gente tem uma parceira educadora, isso faz toda a diferença. Legal. Obrigada, Ernesto. E para É você, Vinícius? Ah, do meu lado, eu acho que é muito parecido com o que o Ernesto falou, assim, eu costumo me policiar também de cuidar dos meus vieses, né? Porque não, que assim, a minha parceira, né, Gabi, tá aqui, inclusive, não é só porque ela é mãe que ela já nasceu sabendo cuidar do Pedro, né? Ou que ela é a pessoa que vai me ensinar as coisas, né? E a gente acaba se colocando nesse espaço, e às vezes as mulheres também se colocam nesse espaço, né? E aí isso é ruim para os dois lados. O ruim para o homem que muitas vezes fica numa situação de conforto e essa pessoa vai me ensinar, ela vai puxar minha orelha, ela é responsável para vir e vir e me mostrar o caminho, né? E não é isso, eu que tenho que buscar, não é essa pessoa que tem que, né? E para ela também, que é além de todas as milhões de jornadas, e ainda tem isso, né? Ainda tem que ir lá e ensinar, ô Vinícius, né? Faz isso, lembra daquilo e tal. Mas eu acho que o papel dela então, assim, isso é um ponto. Me lembrar dessa minha teimosia. Então, isso é um acordo nosso, né? Que não tem a ver com a questão da parentalidade, mas um acordo nosso, né? E a gente tem os nossos acordos, né? E como casal e como comunicadores, são dois psicólogos aqui, né? Tadinho do Pedro. A gente brinca, dois psicólogos aqui em casa. É, ela é uma pessoa que tem uma personalidade oposta à minha, né? E essas características dela geralmente me colocam para pensar sempre, né?
e de uma maneira muito diferente da maneira como a qual eu coloco para pensar, né? Muito através de atitude, né? E muito através de falas mais potentes, né? Do que ela é psicóloga. Então, assim, e aí a reflexão vem a partir dessa inferência dela, sempre, sempre, sempre. E aí eu mudo minha maneira de pensar, ou reflito e trago para ela, e aí a gente segue um outro caminho. Então, essa paciência, essa compreensão que é um processo, né, que por mais que eu tenha todo o desejo e intenção de mudar, como o Ernesto falou, a gente foi programado, o código, né, para falar com essa nova geração, né? O nosso código é um código cheio de construções, de agressividade, né? Você estava falando, eu estava lembrando de um comercial que eu amo, da Gillette, que é the best man you can get, é o melhor homem que você pode ser, né? Que fala sobre essa criação dos filhos a partir de modelos de violência mesmo, do tipo, os meninos brigam mesmo, o homem não chora, que tem um documentário incrível. Eu acho que você trouxe um exemplo, né, elevado à última potência, né, sem ser o uso da autoridade para evitar uma fatalidade, né? Mas em outros lugares, você pega aqui no Brasil, uma realidade muito brutal também, de patriarcado, de uma realidade muito forte, você tem números enormes de homens, e principalmente homens negros, sendo mortos a todo minuto pela violência que é causada, né? E assim, tudo isso derivado desse modelo, muitas vezes, que a gente tem. E essa agressividade que tem conosco, ela está aí, né? Então, assim, mais uma vez, não é para delegar a responsabilidade também da mulher de chegar ainda assim ter que falar, né? Mas essa possibilidade, a gente está falando aqui de diálogos, para esse momento de conversa ser um momento de, poxa, isso existe. Como que a gente pode fazer, né, desse momento, uma oportunidade para conversar e achar um caminho? Porque esse homem também, como eu, como o Ernesto, a gente aprendendo a lidar com isso, há um sofrimento, principalmente um sofrimento de, poxa, estou lidando com estou aprendendo a me vulnerabilizar, a falar sobre isso, às vezes pela primeira vez. Às vezes a parentalidade ou a paternidade é o primeiro momento de vulnerabilidade de alguns homens. Isso acontece ali, naquela relação familiar. Então, acontece ali e tem que lidar com isso, né? Porque às vezes ficou guardado durante muito tempo, né? E guardado mesmo, né? Nunca houve um momento de tão potência para sair isso e saiu ali daquele núcleo familiar. Então, acho que a parceira acaba sendo uma pessoa que vai acomodar aquilo em algum lugar, né? Mais uma vez, é complicado isso, que eu fico parecendo que nossa, além disso, ainda estou dando para ela, vai ter que ser a terapeuta e tal, mas acho que Vinícius, fechou seu microfone. Você pode abrir, por gentileza? Obrigada. é mais uma compreensão assim, de que há do outro lado este pai que pode estar sendo gatilhado, assim, pode estar vindo gatilhos. E a paternidade pode ser um gatilho forte de emoções com o passado dele, né? Que pode ser, por exemplo, como o Ernesto falou, ele teve um passado muito duro como filho, né? E aí, quando ele vai ser pai, vai vir coisas. E essas coisas vão estar ali, né? E nem não tem o que fazer, né? E aí como lidar com isso, né? Então, acabei me estendendo um pouco, mas eu acho que é parte do que eu acho que vem acontecendo. E se levado para um caminho errado, pessoal, pode, sabe, aumentar números de divórcio, isso vai ser ruim para a criança, a agressividade pode ir para um caminho errado. Os números de violência doméstica são terríveis, principalmente aqui no país. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que, sem dúvida, conversar. E tem um Legal. orgulho também, né, Vinícius? Tem um orgulho masculino, porque é Tem. muito difícil a gente aceitar que Eu sou uma muito mulher orgulhoso, tem algo a teimoso, nos teimoso e ensinar. orgulhoso. É isso, é isso. Por exemplo, sou muito teimoso e orgulhoso, assim, tipo, tem que me convencer sabe? A Gabi tá aqui escutando, ela sabe. E aí eu fico, tipo, desafiando. Não, às vezes é aceitar mais, sabe? Então acho que tem muito disso, assim, esse momento nosso de aprender e ser mais humilde. Legal. Gabi, eu vou te dar um momento de réplica, tá? É muito interessante o que vocês trouxeram, né? Porque eu vejo essa questão a gente está falando aqui muito de casais heterossexuais, né? Do papel do homem e da mulher.
E isso fica muito mais evidente quando a gente fala de casais héteros, porque casais homoafetivos não têm a questão do poder de um gênero sobre o outro. Então, tem uma divisão de atividades diferentes do que a gente tem em casais heterossexuais. Então, a gente está falando muito desse lugar porque as relações são diferentes nesse lugar. Eu tenho 2 filhos, né? Comentei já um pouco sobre isso, em outros momentos, e o meu marido, assim, quando a gente teve o nosso primeiro filho, que também é Pedro, eu tive uma conversa com ele, e talvez por eu ter tido essa falta de convivência com o meu pai muito cedo, foi quando eu virei para ele e falei assim: olha, você não vai ser meu pai. Então, você precisa ocupar um lugar diferente para os nossos filhos do que o meu pai ocupou para mim. Então, eu sei que a minha exigência com ele também é muito alta, né? E eu sei que não é fácil para ele também as discussões que a gente tem, o que eu exijo dele e o que ele exige dele mesmo em relação a isso, por conta das nossas histórias. Eu dou muita mentoria para as mulheres no retorno de licença maternidade. E nesse momento eu discuto muito com as mulheres todos aqueles gatilhos da tua infância, aquilo que você teve que lidar com a sua mãe, com os seus pais quando você era criança, vai vir com força total no momento que o bebê nasce. Então, esse é um lugar que vem tudo à tona. Então, esteja com terapia em dia, comece a trabalhar com outras perspectivas, aceite e peça apoio, porque não é um período fácil. As estatísticas mostram que os divórcios são mais comuns até 1 ano e meio da criança, porque esse período de acomodação de uma nova criança dentro desse contexto do casal muda muito a relação do casal e com isso também aumenta muito a chance dos divórcios acontecerem, que é um pouco do que o Vinícius trouxe. Então a gente realmente precisa parar para olhar para essas relações, a nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a nossa relação com a gente mesmo e com o nosso passado, e como que a gente vai ser, quem é a gente nesse novo papel que a gente representa a partir dali. Super simples, tá tranquilo, tá fácil, nada difícil para a gente conseguir fazer dali para frente, né? E aí, falando um pouco disso, queria ouvir de vocês qual que é o papel do pai nesse equilíbrio dos cuidados. Porque a gente falou um pouquinho disso, né? Já a mãe já tá mais é um pouco mais da mãe o cuidado das crianças, mas como que vocês percebem o papel de vocês e como vocês se sentem em relação a isso? Vamos começar com o Vinícius, depois eu passo para o Ernesto. Legal. No meu caso, é difícil não desassociar a parte teórica, técnica, com o meu pessoal, né? Eu vou tentar trazer um pouquinho dos dois juntos. E aí, nesse assunto, tem muito a ver com o que eu já comecei a introduzir dessa divisão sexual do trabalho, né? O pai, né? E aí eu estou falando dessa figura masculina, né? Nesse aspecto, e principalmente em casais heterossexuais, ele hoje, ele precisa tomar consciência ainda desse papel e ressignificar esse papel que ele precisa ocupar, o que ele quer, o que ele deseja ocupar. Porque ele é institucionalizado a mãe, né? Mais uma vez falando dessa figura feminina em casais heterossexuais. E ele é dado à mãe pela sociedade, pela instituição, Estado, por tudo que eu falei um pouco antes. E para ocupar esse espaço, há um abandono, digamos assim, ou uma desproporcionalização de coisas que ele faz, porque o tempo é o mesmo. Então, teoricamente, esse pai ele tem que começar a ocupar o espaço do cuidado e deixando de fazer outras coisas, né? Então, acho que a primeira coisa quando tomar consciência de tipo disso, esse pai precisa, e é o que eu fiz, né? E não é uma coisa que acontece assim, você de repente para pensar, e eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que é assim que funciona melhor. Por mais que eu me programei, por mais que eu sabia tudo, no primeiro mês que o Pedro nasceu, eu lembro que eu pensei assim, eu falei com a Gabi, eu fazia vôlei de praia. Eu falei, eu vou no vôlei. E ele olhou para mim com uma cara assim do tipo, você vai no vôlei?
E aí eu olhei e falei assim, gente, de onde que eu tô tirando que eu vou no vôlei? Era o primeiro mês dele, né? Eu tava, óbvio, preocupado com uma agenda minha de, tipo, me exercitar e tal. Não que isso não seja importante, até é importante do ponto de vista psicológico e tal, mas eu podia ir no vôlei, né? Ela nem podia ir pensar em fazer nada, né? E aí é o que o pai tem que pensar, né? Assim, se realmente a gente está querendo criar uma equidade de gênero, né? Esse pai precisa parar para pensar como que está o investimento de tempo dele no cuidado, já que a mãe não tem muitas escolhas, dado que ela, principalmente por causa da amamentação, né, ela ocupa um espaço muito de investimento de tempo. Então, há também essa perspectiva de abrir mão de coisas, né, do hábito, né, e aí eu estou falando de desde sentar no sofá e descansar, ficar no celular, fazer as suas rotinas, diversão, tem uma parte disso, aí, e não é uma punição, né, não é punição, pelo contrário, é ficar com o filho, criar vínculo, né, é ocupar um espaço de cuidado. Então, isso mais uma vez, é codificado, e isso precisa ser um músculo que está atrofiado e precisa ser trabalhado. Então, demora um pouquinho, né? E isso vai acontecendo aos poucos. E vem acontecendo comigo aos poucos também. Quando eu venho aqui para sentar no meu escritório para trabalhar, quando eu vejo, passou do tempo, e aí eu recebo uma mensagem, minha esposa está ontem foi assim, recebo uma mensagem, um telefonema dela, tá 2 quartos, tipo, tá na hora de dar banho no Pedro. Tipo, ela não tem que me lembrar que tá na hora de dar banho no Pedro, né? É uma responsabilidade minha, né? Estar atento também às rotinas dele, né? E aí, por que que eu não fiz isso, né? Em algum lugar, eu falhei nesse lugar de ocupar esse espaço. E tudo bem, acho que são combinados, a gente vai percebendo isso, mas eu não posso falar assim, ah, não, mas eu já estou trabalhando, eu já tenho. Porque tem isso, né? Acho que a gente vai se apoiar em desculpas verdadeiras, principalmente os homens. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer, eu também estou muito cansado. E, gente, isso, se eu for pegar aqui toda uma jornada, principalmente oculta dessas mães, ela é muito maior do que o pai indo trabalhar e tudo mais, sabe? Tem muita coisa que a gente nem pensa, a gente não está pensando se a roupa está ficando pequena, se está faltando comida, nem lembra disso, tá? E tá lá na cabeça da mãe o tempo todo, burnoutando ela. Né? Então, eu sei que tem esses conceitos que a gente pode trazer aqui, depois se quiser complementar, Gi, também, mas e aí a tomada de consciência disso é aos poucos. E ao passo que o pai vai tomando essa consciência, ele vai ocupando mais o espaço no cuidado. Ele vai ficando mais protagonista. E isso acontece em um momento bacana, porque também há uma luta por um espaço. E essa luta por um espaço, quando eu falo luta, é porque há uma tendência, principalmente da rede feminina da família, de ocupar o espaço e meio que empurrar esse pai. Do tipo, ah, você vai trabalhar, você vai sair. E na Diageo, que é a empresa que eu participei implementando a licença, isso aconteceu com muitos pais. Pais que voltavam para a gente e falavam, olha, eu não estou conseguindo ocupar meu espaço de pai, eu estou com realmente dificuldade. Lá em casa teve um pai emblemático que falou isso, olha, lá em casa já montou acampamento, lá minha irmã, minha sogra, minha cunhada, a minha tia, a minha mãe, e eles já falaram, olha, vai trabalhar, cara, aqui no seu lugar, né? E aí ele teve dificuldade de barganhar esse espaço no cuidado, né? E o trabalho foi como que você consegue também empoderar esse pai de falar, olha, eu vou errar também, e eu preciso aprender errando, né? De colocar uma fralda errada, porque mais uma vez a mãe também não nasceu sabendo fazer essas coisas, né? E aí, só que mais uma vez, né? Esse pai se sente muito desconfortável de comprar essa briga, muitas vezes com família, ou com a matriarca da família ali, né? Com a mãe, com a avó, com a sogra, né? Então, é uma brincadeira isso, mas acontece, pessoal. Então, assim, há também essas conversas das mulheres começarem a liberar espaço para esse homem ocupar esse espaço. E a gente vê isso aqui em casa. Então, teve uma discussão muito. E eu e a Gabi, a gente já conversou sobre isso, do tipo, olha, nós cuidamos de maneira diferente. Eu vou citando aqui coisas que eu acho que são legais para vocês assistirem. Falei do comercial, tem o documentário Silêncio dos Homens, que é incrível, todos têm que assistir, principalmente homens ou mães de meninos. Mas tem também o Começo da Vida, que é do Instituto Alana, que está no Netflix. Esse não pode deixar de assistir. E lá fala da importância do cuidado diferente entre pai e mãe, principalmente para o filho, né? Não é o cuidado determinado, impositivo pela mãe, e o pai tem que seguir o caminho
que a mãe fala, faz assim, faz assado. Não, é importante que o filho veja dois tipos de cuidados, ou mais de dois tipos de cuidados diferentes. Ele perceba que há distinções e multiplicidades no cuidado, né? Isso é uma coisa que e aí às vezes é difícil para a mãe ver o pai às vezes meio te pegando a criança, colocando aqui nas costas, meio na tora, elevando. Meu Deus, o pescoço, a Gabi às vezes pira com essa, entendeu? E é assim, às vezes o homem é mais na tora mesmo, né? A gente brinca, é o jeitão. É, e é isso, sabe? A gente está meio que lidando com essa e, e teorizando sobre isso, né? Você pega e faz um negócio, e fala, poxa, mas esse é o meu jeito e tal. Às vezes isso é uma maneira de eu criar vínculo e eu me sinto empoderado de poder. Eu não estou sendo irresponsável. Se às vezes passa do limite, tem que ser humilde para entender. Um exemplo aqui, tá? Rápido. Eu, nessa, talvez, brutalidade, que às vezes você está ali meio, né? Eu limpava a boquinha do Pedro, às vezes, com muita força, assim. E a Gabi falou, cara, faz isso com mais cuidado. Você não terminou de ler o livro lá da Montessori que eu li, né? E lá mostra que o cuidado gera uma percepção de cuidado para a criança. Ela vai entender que aquilo é um gesto de carinho. E eu falei com ela, você tem razão, desculpa. E aí, dali para frente, comecei a ser mais cuidadoso no limpar. Mas não vou carregar ele sempre do jeito que ela quer, ou do jeito que ela acha que é o certo. Mas, por exemplo, em algum momento ela também inferiu uma coisa que faz sentido no cuidado. Então tem um pouco disso do DNA, do tempero de cada um, né? Que eu acho que faz diferença nessa parentalidade. Legal, Vinícius, obrigada. E para você, Ernesto, como que é essa partilha aí dos cuidados? É, eu tinha uma definição diferente sobre cuidados, né? Cuidado para mim, quando se tratava do pai, era o pai trabalhar, né? Prover para a família o que precisa, né? Então, tinha que ter a roupa, a comida e ter uma casa e assim ia, né? Mas só esse tipo de cuidado. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a observar que o cuidado ele se estendia muito mais do que apenas prover as condições básicas, né? Então, quando eu era menor, eu tinha como cuidadora a minha mãe, e isso fazia com que eu tivesse um vínculo muito maior do que com meu pai, né? Tanto é que hoje a gente, quando vai conversar, a gente fala assim: boa tarde, pai, tudo bem? Tudo bem, filho, e você? Tudo bem? E acabou a conversa. Para desenvolver é muito difícil, né? Porque não criou um vínculo, não criou um laço. Se você me perguntar, você ama seu pai? Eu amo meu pai porque ele é meu pai, né? É, você sente raiva porque ele estava fora ou sente algum tipo de sentimento ruim? Eu vou falar que não, porque eu sou grato, né? Porque graças a ele eu estou vivo, né? Então, os erros que foram cometidos foram erros de geração, porque ele foi criado assim, pai dele foi criado assim. Como é que eu vou chegar e falar assim, ó, você está errado, se ele não sabe o outro jeito, né? Eu tive a oportunidade de ler e aprender. Meu pai estudou até a terceira série. O máximo que ele sabe é escrever o nome e fazer conta, porque ele desenvolveu a empresa dele a partir disso. Então, eu não posso culpá-lo. Eu tenho que me desenvolver e mudar o meu jeito de cuidar, né? Então, eu fui buscando novos graus de definição sobre o que é cuidado, né? Eu me perguntei isso quando a Naila nasceu. Tá, cuidado então é o quê? Eu comprar fralda, eu dar roupinha e a Nájila tá aqui para dar o leite para ela? É só isso? Porque a mãe passa 9 meses com ela. Então tem a ligação do cordão umbilical, a ligação sentimental. A criança está chorando lá na esquina, a mãe já sabe, né? Ela está aqui, mas a mãe já sabe, né? É uma ligação diferente. O pai não, o pai vai formar essa ligação a partir dos cuidados. Pelo menos foi isso que eu senti. Eu fui me ligando à minha filha a todas as vezes que eu acordava de madrugada,
todas as vezes que eu ia dar um banho nela, toda vez que eu brincava com ela, né? Isso foi criando laço. Chegou ao ponto de eu acordar e buscar ela para entregar para a Nájila dar de mamar e eu pegar de volta, fazer arrotar para levar para o berço. Isso virou uma rotina. Tanto é que hoje ela acorda de madrugada, não mama mais, porque ela tem 7 anos, mas ela acorda, chega até a mim e fala, papai, vem meninar de novo. Falo, filha, são 3 da manhã, filha. Né? Então, eu vejo isso como um afeto, mas ela fala assim, olha, vamos ter que mudar isso. Mas eu fiquei dependente desse jeitinho, sabe? Porque é uma forma que eu vejo que, poxa, eu criei um laço com ela e ela não vai chamar mãe, ela vem me chamar. Então, eu adoro isso, né? E eu não quero tirar, mas um dia eu vou ter que tirar. E com a Olivia é a mesma coisa. Eu busco estar presente, me fazer presente, né? Eu trabalho, eu sou autônomo. O dentista é autônomo, ele faz, na maioria das vezes, a sua agenda. Mas quando você tem filhos, a sua agenda muda. Você não pode trabalhar menos que 12 horas. Às vezes você trabalha 12 horas, às vezes mais. E quando você chega, você vai tentar assistir um filme que tem que ser filme de criança, né? Porque depois que você vira pai, não tem mais essa de assistir o filme que você quer. Tem que ver o conteúdo antes de colocar o play, né? E a Naila sempre chega assim e fala, papai, a gente tem que assistir um filme. Aí eu falo, vamos assistir. Depois de 3 minutos eu estou dormindo, né? Por causa do cansaço. Então, como é que é essa entrega quando a gente está cansado? É aquela entrega que vem de madrugada, que é quando eles acordam de madrugada. É isso que eu busco fazer, né? E quando chega final de semana, eu me dedicar ao máximo possível. Apesar do trabalho exigir muito, a gente busca sempre um tempinho para eles, né? E esse é o meu novo conceito de cuidado, né? Estar presente, me fazer presente nas pequenas coisas, né? É isso, eu acho que eu consegui passar mais ou menos. Excelente, obrigada, Ernesto. É, lá em casa, a gente, quando eu tinha só um filho, eu estava dando conta de tudo, e tem uma coisa que o Vinícius falou que é incrível, a roupa, né? A roupa parece que é uma coisa que a mãe cuida, e é incrível como as crianças crescem no inverno, e meu filho agora está com 11 anos, gente, hein? Não tem mais nenhuma calça que sirva nessa criança que não fique 4 dedos de canela aparecendo. Isso porque comprei calça outro dia. Mas é o tipo de coisa que o pai às vezes não está atento. Só que quando nasceu minha segunda filha, eu tive uma conversa com meu marido e falei assim: ó, é o seguinte, a gente vai ter que dividir essa conta, porque não dá para eu levar isso sozinho. E a gente fez uma lista das tarefas e a gente dividiu o que ia ficar com quem. E aí a decisão é: olha, e sobre este assunto eu não vou nem pensar sobre isso, tá? Então, eu não é que eu vou te lembrar que você tem que fazer tal coisa. Esse assunto eu vou esquecer que existe. Você vai cuidar. Eu vou cuidar disso e você cuida disso. E aí eu limpo a minha mente sobre esse assunto, porque daí eu não fico com a carga mental de ter que pensar sobre isso também. Então, tem os combinados dos casais, tem a forma como cada casal vai funcionar. E durante essas mentorias que eu faço para as mães, eu também falo para elas: aceite que o pai vai fazer aquela atividade com a criança e vai ter um resultado diferente do que você teria, mas vai ser o melhor resultado que ele pode ter. E que tá tudo bem, né? Desde que a criança não esteja em risco, tá tudo bem. Então eu lembro muito bem de uma vez que eu falei para o meu marido, expliquei o que era dar banho, né? E que dar banho é escolher a roupa da criança, encher a banheira, colocar a criança na água, secar a criança, trocar a criança, limpar o banheiro, tipo, isso é dar banho, né? Não é só chuchar a criança na água e trazer ela de volta.
E aí eu sempre dou esse exemplo para a galera por conta do que é o processo do banho. E aí as primeiras vezes que eu falei, você escolhe a roupa e troca a roupa, eu saí com os meus filhos com pijama para ir no shopping, porque meu marido achou que aquilo era roupa de sair, porque combinava, né? Eu olhei e eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu falo para ele que é pijama e eu acabo com ele ou eu simplesmente aceito um resultado diferente? Ok, vamos de pijama para o shopping, todo mundo, tá todo mundo bem. As crianças estão bem, estão felizes, ele está feliz? Vamos para o shopping com pijama, tá tudo certo. E assim a gente foi. É um pouco desse largar, aceitar, acolher. É um exercício para todas as partes. A gente, por muito tempo, foi acostumada a ter só um tipo de conduta. Para a gente incluir esses pais no cuidado, a gente também tem que aprender a soltar um pouco dos cuidados. Então, realmente, esse é um exercício diário de todos nós. Para a gente indo caminhando para o final, queria fazer mais uma pergunta para vocês, que é qual que é o principal desafio que vocês enfrentam como pais e qual é a principal preocupação que vocês têm no coração sendo pais? E aí, começando por você, Ernesto. Olha, eu acho que é o medo de não ser um bom pai, né? Eu acho que esse é o grande anseio, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente quer fazer o certo, mas acaba errando pela forma do certo, né? Então, esse é o grande X. Você querer ser um bom pai, fazer de tudo para ser um bom pai e no final desencadear um resultado negativo no seu filho, né? Quer seja sendo permissivo demais, quer seja sendo autoritário demais, que seja fazer o que não precisa ser feito para ser aceito pelo seu filho. Então, assim, eu acho que esse é meu maior medo. Como pai é esse, falhar na paternidade, né? E nunca nunca estar ausente das minhas filhas. Esse é meu maior anseio, né? Fora isso, a gente dá um jeito, a gente busca uma forma, né? Demais. Obrigada, Ernesto. Imagina. Eu acho que eu escuto muito isso, assim, os meus amigos falam muito parecido com o que o Ernesto comentou, assim, ah, olha, na hora que seu filho nascer, você vai ter um medo de morrer bizarro. Seu medo de não existir vai aumentar a 10ª potência, porque você vai ter um outro motivo para preocupar, que a sua não existência, né, vai impactar uma vida que depende tanto de você, né? E aí, assim, depois lá na maternidade, quando o Pedro nasceu, ele ficou 11 dias na UTI, e eu acompanhei muito a jornada muito difícil, principalmente da Gabi, por causa da amamentação. Acho que tem uma jornada para a mãe, que é uma jornada que a gente não sabe antes, só é na hora. E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Que é outra grande frase que acontece, né? Que eu acho que vem dentro dessas questões. Eu acho que aí está um pouco, talvez, o desafio, né? Que é como que a gente consegue crescer sendo pais e mães que trabalham esses sentimentos e trabalham essas questões internas, de maneira a não deixá-las serem sombras de tais maneiras que moldem o nosso comportamento de forma a prejudicar a composição familiar. Porque se a gente ficar assombrado demais com essa culpa, com esse medo da morte e tal, a gente vai começar a fazer talvez comportamentos que não são legais, super protegendo, super, sabe? Aí a gente acaba, por causa desse medo, tomando a atitude que não seria talvez a melhor para a criança. Olha para você ver como que é. Por causa de uma vulnerabilidade nossa, a gente acaba interferindo negativamente no nosso filho, né? E aí tudo bem, eu fui bem psicologizei, que sou psicólogo, né? Enfim, estudei a questão da psicologia infantil, estou trazendo aqui muito disso, óbvio, né?
Mas quando eu sou pai, eu vejo isso, não é fácil para mim, né? Eu fico com muito medo de tomar a decisão, né, errada, né? E a gente fala isso, o que que é errado, né? Também é uma questão do que é certo e o que é errado, né? São parâmetros difíceis de dizer numa sociedade que exige muitas vezes que seu filho ou sua filha siga parâmetros, né? Acho que uma coisa que é super bacana de falar, por exemplo, qual cor que você vai escolher para a roupa do seu filho ou sua filha, né? Como que você quer que ele escolha ou ela escolha as coisas, né? Como que você vai determinar se tem um desejo ali que está nascendo, né? A gente está falando de gênero, por exemplo, né? Qual que vai ser a possibilidade de transição e caminho de gênero desses filhos, né? Como os pais vão interferir no desejo dessa criança. Então, acho que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar para a gente pensar o tanto que é importante dar liberdade também. É claro que a gente estabelece limite, é importante demais para a constituição da personalidade, mas a gente tem que também nos trabalhar para a gente criar liberdade e autonomia para essas crianças. E aí tem um pouco disso, né? Poxa, quão a gente está aberto para isso, né? Eu, óbvio, vou defender a terapia, vou defender o autocuidado, né, mental nosso, para que a gente consiga criar essa atmosfera facilitadora, né, para essa criança crescer com prosperidade no pensamento e condição de tomar as melhores decisões para ela, no final das contas. Incrível. Sabe o que eu costumo dizer é que eu vou ser a melhor mãe possível. Eu vou sempre tentar tomar as melhores decisões e apoiar as crianças para que eles sejam as melhores pessoas. Mas que se eu não sou perfeita, também não serei uma mãe perfeita. Então, para tudo aquilo que não der certo, a terapia está aí, eles vão se virar e eles vão conseguir lidar com as questões deles. Então, eu estou na tua turma, Vinícius, de terapia, tudo mais, vai apoiar essas crianças de alguma forma. Porque, por mais que a gente queira, a gente não vai dar conta de tudo, né? Eu acho que a gente precisa esforçar ao máximo, mas a gente não tem como. E falando da questão das nossas inseguranças, teve uma situação muito interessante com o meu marido, que foi a primeira excursão da escola que teve. Eu acho que meu filho tinha 3 anos, 2 ou 3 anos. E aí veio o comunicado da excursão da escola. Eu falei, nossa, que demais, vai ter excursão. Vai ser a primeira excursão do Pedro. E meu marido, meu Deus, a gente não vai deixar ele ir. Eu, por que não? Ele falou, porque vai pegar ônibus, vai na estrada, é perigoso e não sei o quê. E aí eu virei para ele e falei assim: você gostava de excursão quando você era criança? Ele, eu amava. Eu falei, então, eu também. E por que que a gente vai privar nossos filhos de ter uma experiência super legal por conta de um medo que você tem? Ele é ok, ele vai. Ele queria seguir o ônibus? Ele queria. Ele queria colocar um localizador no meu filho? Ele queria, mas ele não fez nada disso, ele teve que lidar com a insegurança e o medo dele. E tá todo mundo bem, todo mundo sobreviveu a essa experiência, a mais essa experiência. Então é muito interessante, porque isso vai desafiar todos os nossos medos, todas as nossas certezas. Os nossos filhos vêm exatamente para isso. E eu Hoje, queria fazer só um... que Pode falar. eu queria só complementar uma coisa do que você falou, assim, a gente, infelizmente, é bombardeado por uma mídia social, principalmente Instagram da vida, do ideal de cuidado, sabe? É, os meus filhos precisam falar 3 línguas, ou precisam estar perfeitamente cuidados pelo produto ABC e fechados numa bolha, ou enfim, você está fazendo isso, não está fazendo aquilo, que eu acho que acaba criando esse excesso de preciosismo, né, que tem muito a ver com essa sociedade da comparação, né? E a gente compara através do espelho que a gente vê ali, né? E, e aí eu acho que se fica uma coisa nesse bate-papo nosso, é tentar questionar de onde que a gente está vendo aquela motivação para, né, daquele medo, né? Às vezes pode ser uma coisa interna, mas às vezes pode ser uma coisa que vem gatilhada dessa comparação do ideal que está lá fora, né? E a gente, infelizmente, é bombardeado o tempo todo, né? Infelizmente mesmo, porque o fundo, às vezes, é bem relacionado a um consumo, Uhum. né? Consumo de alguma coisa, de algum ideal, consumo de um ideal, né? Que às vezes não é o melhor para nossos filhos, né? E só para colocar isso aqui, porque eu acho que é um mal-estar meio que geral da sociedade que a gente vem enfrentando no cuidado das crianças. A gente sempre fala assim, na minha época não era assim, né? Do tipo,
Eu pegava ônibus com 11 anos para ir, sei lá, no dentista, com 12 anos. Novo, né? Minha mãe tá escutando aqui, ela deve pensar, meu Deus do céu, minha mãe tá aqui. Ela fica imaginando ela pensando no neto dela indo pegar ônibus. Ela deve ser impossível, mas assim, a sociedade ficou mais violenta. Ah, tudo bem, mas será que ficou tão violenta assim? Ou a gente também criou novo modelo de pensar, uma nova. E aí a gente tem que repensar isso. Como que a gente vai criar pessoas mais autônomas, né? Filhos mais autônomos? Porque isso era uma coisa que eu acho que me gerou muita competência boa na minha vida, muito comportamento positivo. O fato de eu sair e ir no dentista com 12 anos e pegar um ônibus de uma cidade para outra, sabe? Eu acho que me deu uma série de coisas positivas. Eu queria dar isso pro Pedro. E aí talvez eu não consigo dar porque são medos meus, se eu conseguir tirar realmente situações da sociedade que ele vai estar sob risco, que é o que você falou, né? Mas enfim, achar esse equilíbrio, né, para também não criar uma bolha, enfim, uma coisa assim. Sim, não é fácil essas decisões, né? Total. Mas, Vinícius, você falou uma coisa muito importante, né? Sobre criar filhos autônomos, né? Criar filhos autônomos numa sociedade tão crítica. E às vezes eu me pergunto se é uma sociedade crítica ou é uma sociedade desinformada, né? De tanta informação. Porque quando a gente tem muita informação, às vezes a gente se transforma em teóricos demais e não práticos, né? E quando eu vejo pela minha filha, quando a gente decidiu que não colocaria no berço, nossa primeira filha, que a gente não faria um berço, a gente faria uma caminha montessoriana no chão mesmo, sabe? A gente ouviu crítico falar, imagina, vai deixar a criança assim? Não, não pode. E a gente falava assim, mas esse é o modelo que a gente está escolhendo. Se a gente for errar, que a gente pague lá na frente, né? E aí, com o tempo, a nossa filha, nós não tínhamos o medo de ela cair do berço, nós não tínhamos essa questão de ir buscar do berço, porque ela vinha até nós e acordava a mãe para mamar, né? E hoje ela com 7 anos, ela acorda, ela faz o próprio lanche. A primeira vez que ela fez, o coração estava na mão, porque você quer pegar e fazer por ela, né? E ela não, ela fala, não, eu quero fazer. Uhum. Isso muda tudo. Quando ela foi fazer o primeiro chá dela, cara, o medo tava assim, o coração tava batendo na boca, porque você sabe que pode se queimar, você sabe que pode acontecer, né? Então, o que que você faz? Você ensina, ó, filha, não põe nessa daqui da frente, você põe lá atrás para minimizar caso caia, né? E ela fala, não, então é assim, tá bom, papai, pode deixar, pode ir lá na sala que eu faço. E você fica atrás da porta torcendo para dar certo. Mas com o passar do tempo, ela começa a fazer atividades que você acha que ela não sabe fazer ainda, mas ela se transforma numa pessoa cada vez mais independente. E a gente fica só atrás, colocando a mão, ó, se cair, tô aqui, se precisar, tô aqui, né? Mas esse é o modelo de criança que a gente gostaria. Eu, como pai, e a minha esposa como mãe, né? E a gente está tendo esse resultado. Mas se a gente tivesse ouvido as pessoas apenas, a gente teria entrado num modelo que já existe, numa coisa que já existe, sabe? Então, eu acho que a gente deve buscar o nosso jeito de criar. Nossos pais tiveram o jeito deles, cometeram os erros dele, e hoje a gente tem que buscar o nosso jeito de acertar, né? A partir dos exemplos que a gente já teve. Eu acho que seria isso. Excelente, Ernesto. Obrigada. Christian, você está com a mão levantada, por favor. Tudo bem? Minha internet está um pouco ruim, mas se não estiverem me ouvindo bem, eu repito. Quero aproveitar o gancho do Ernesto, que me tomou um pensamento interessante, né, nessa questão da caminha.
Aqui onde eu moro, a gente acabou fazendo amizade com um casal que teve a filha, né? Eu tive uma filha, Laura, e eles tiveram a Sofia praticamente no mesmo dia, no mesmo hospital, são nossos vizinhos. E é engraçado, quando a gente visitou a casa deles, né? A gente fez o nosso quarto aqui com berço, com poltrona, tudo que tinha direito, e na casa deles eles fizeram uma caminha motosseriana, um quartinho bem mais simples, mais clean, e a gente achou estranho. Mas logo veio essa reflexão, né? E o entendimento que os pais têm que estar confortáveis, têm que tomar as suas decisões, têm que entender o que é melhor para si, sabem que vão acertar, vão errar, Sim. mas no final do dia, se a gente tiver amor e bom senso, eu acho que a gente já está criando os nossos filhos com, sei lá, melhor que 70, 80% da população, infelizmente, né? Então, vão ter medos, vão ter receios, escolhas, né? Isso não só na vida dos nossos filhos, mas nas nossas também são assim. E até falando sobre medos, eu lembro, né, por mais que pareça bobo, que a primeira escolha que a gente fez é que a gente queria, né, minha esposa queria ter o parto normal. Enfim, e aí, por razões de posicionamento da Laura, não pôde, e a gente ficou na dúvida, que dia que a gente escolhe para ela nascer? Né? E o medo disso que é uma coisa que putz, parece simples, mas a gente ficou pensando, putz, vai afetar a vida inteira dela, o dia que ela vai comemorar o aniversário. Então, é isso. Acho que ser pais é ter que decidir e se tiver com medo, vai com medo mesmo. Né? Excelente. A gente não tem mais a opção de não ter medo, né? A gente vai com medo do jeito que vai. Obrigada, Christian. Bom, eu tinha mais uma série de perguntas para fazer para vocês. O papo tá delicioso, eu tô me sentindo como se a gente estivesse no sofá de casa trocando ideias, tá muito gostoso. Mas a gente está chegando no final, então eu quero preservar aqui o nosso horário. Por isso que eu queria que vocês dissessem aqui suas palavras finais, o que que vocês deixam de recado para todo mundo que está aqui, coisas importantes que eu não perguntei, mas que vocês gostariam de comentar para deixar aqui para o pessoal. E tem uma pergunta no chat que depois eu faço assim que vocês fizerem essas considerações finais. Então, Ernesto, começa por você. É, para quem tem filho, talvez a gente sempre é, busca sempre a perfeição, busca sempre trazer tudo que eles querem, né? Ou precisam, ou pedem, né? E sempre vão ser criticados, né? O mundo está aí para criticar os pais, principalmente aqueles que não têm filho, porque a maior crítica vem sempre de pessoas que não têm filho, falando como a gente deve criar nossos filhos, né? A gente ouve bastante pessoas que falam assim, quando eu ter filho eu não vou fazer isso, e quando tem filhos eles fazem, porque eles percebem que não é tão o mundo das maravilhas quanto a pessoa pensa, né? Então, como pai, eu buscaria fazer sempre com o coração e usar a mente para trazer o máximo de conhecimento para eles de forma positiva, né? Para que eles possam se tornar adultos, adultos bons, né? Boas mulheres ou bons homens para essa sociedade. Então, esse seria a minha observação final sobre esse grau de parentalidade, porque eu sei que para a gente criar um ser humano, não é só o pai e a mãe, né? Nós temos que contar com a ajuda de todos aqueles que nos rodeiam. E a primeira coisa que a gente busca fazer ou não busca fazer, né, é a comunicação unilateral. Todo mundo falar a mesma língua dentro daquele mesmo contexto, mas sem tirar a autoridade do pai e da mãe, né? E a gente percebe muito isso quando a gente está criando o nosso filho junto com a família. Às vezes o pai fica sem autoridade, como o Vinícius falou um pouquinho,
às vezes a mãe fica sem autoridade, porque às vezes a avó entra demais, né? Então, buscar nos colocar no lugar do outro, né? No lugar do pai, no lugar da mãe, né? E incentivar, falar, olha, não está perfeito, mas você está indo muito bem. Eu acho que para aqueles que estão à nossa volta, esse é o máximo que eles podem fazer por nós, né? Porque eles já foram pais, eles já foram mães, então o máximo é falar, ó, filho, você está indo bem, a gente vai cometer erros. Ô, filha, está indo muito bem, se precisar de mim, eu estou aqui. Acho que seria mais isso, né? De observação. Excelente, obrigada, Ernesto. Imagina. Vini, Não, eu acho que do meu lado, assim, acho que vem muito a ver com a fala que eu trouxe no início, eu acho que complementando o que o Ernesto colocou, acho que a gente nunca percebe, a gente geralmente não percebe é, que como não pais, nós podemos ser pessoas aliadas da parentalidade, né? E no mundo do trabalho, né, se você é uma pessoa aliada, você pode fazer muita diferença num acolhimento, numa escuta, numa estender a mão, né? E fazer diferença de fato, às vezes não só nesse acolhimento, mas ocupando um espaço ali de diferente. Na família, né, você pode ser uma pessoa, como o Ernesto colocou, super pivô em ajudar numa resolução de conflito, uma situação assim que pode ser super bacana, não só no apoio físico e de tempo né, no cuidado também, mas também acho que existe esse outro lugar. E na sociedade também tem uma discussão, né, cada vez maior sobre dessa importância da economia do cuidado. A gente falou aqui da questão, principalmente sobre a divisão sexual do trabalho. Então, quanto mais você se letra, né? Eu falei para a gente, deu aqui indicação, vocês estão aqui não é à toa porque se interessam pelo assunto, mas uma vez que vocês se letraram mais, né? À toa que vocês ficaram aqui 1h30 e estão interessados em ver mais sobre isso, descobrir mais sobre a S, vocês vão estar numa roda de amigos, num cafezinho, num bar, não sei. Esse assunto vai surgir. Cara, advogar em prol disso, né? Serem embaixadores e embaixadoras desse assunto, isso faz com que a gente cresça como sociedade, né? No ponto de vista de maturidade sobre esse assunto, né? Ou seja, cada um aqui tem uma responsabilidade também. Ah, não é o Estado só que vai ser responsável em criar políticas e tal. Cada um tem uma responsabilidade em, de alguma maneira, aumentar o nível de consciência e maturidade do entorno, né? A gente muitas vezes encontra pessoas que pensam completamente diferente da gente. E aí, como que a gente cria pontes com esse grupo de pessoas e não muros, né? Eu acho que é um pouco da dica que eu dou para a gente tentar achar um caminho mais próspero aí, né, no assunto de parentalidade. excelente, obrigada, Vini. Ernesto e Vini, eu estou muito feliz pelo esse bate-papo que a gente teve. Foi muito gostoso. Vocês trouxeram reflexões tão poderosas e tão importantes que, olha, aqueceu aqui meu coração. A minha admiração por vocês só aumenta com essa conversa. Então, eu quero agradecer imensamente. Para todos que estão aqui, a gente colocou aqui no chat a avaliação de reação. Se você puder colocar aí teu feedback, coloca para a gente, que a gente quer sempre ser melhor. Queria convidar vocês para abrirem as câmeras para a gente tirar uma fotinho. E eu sei que tem uma pergunta que eu vou ler ainda para a gente poder ainda fechar essa conversa. Então, quem puder abrir as câmeras para a gente fazer aquela foto maravilhosa. Super agradeço. Olha, muito bem. Quantos rostos. Olha, Oh, gente, olha ah, o quem tá Pedro ali? Meu participando, filhote tá gente. ali, de Que tigre. coisa mais linda. Que delícia. Bom, gente, vou falar 3, 2, 1. Você põe seu melhor sorriso no rosto e vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e X! Excelente. Vou colocar aqui no chat para quem quiser a foto também, para a gente ser bem democrático. Eu tinha visto aqui uma pergunta que tinha sido, deixa eu achar, tá no Acho chat, que tá foi da lá no Carol, como não foi. foi? Eu vi também mais cedo. Ah, acho que foi. Tcharam. Meu marido, mas ao mesmo tempo. Ó, gostaria de ouvir de vocês algumas sugestões sobre como se incluir nesse cuidado com esse casal que mora separado.
Como que vocês acham que isso funcionaria para pessoas que estão separadas? Ah, tá. Para casais separados, né? Eu posso começar respondendo também, depois eu acho que a Ernesto complementa. É, então, acho que dentro do que tudo que a gente falou, a questão da separação ela pode ser talvez um dificultador, principalmente dependendo de como que foi essa composição da separação, né? A gente falou aqui, por exemplo, de muitas barreiras que podem ter existido na relação entre o casal que podem interferir na criação do filho, né? Ou da filha, enfim. É, e a boa relação, né? Ela faz muita diferença, né? Nas escolhas. É, eu estou tentando lembrar agora, acho que a Gabi me ensinou uma coisa muito bacana, que síndrome da alienação parental, que é uma interferência significativa que tem principalmente com crianças e adolescentes, que é causado muitas vezes na interferência que o uso dessa criança ou do adolescente para conflitos desses pais, né? Então, tem ou seja, casos significativos, negativos, né, quando há situações de separação e acaba usando essa criança ou esse adolescente, né, como uma bola de tênis ali na composição. Então, ou seja, existe situações mais complexas nesse ponto. Porém, se existe ali uma possibilidade de comunicação, a gente falou muito aqui, né, de conversa e de conciliação entre as partes, a gente pode tentar usar a favor essa divisão vai ser institucionalizada. A gente não falou das divisões dos papéis, né? A Gi trouxe um exemplo muito claro, porque aí na divisão vai ficar muito claro. Porque aí, por exemplo, o pai, ele vai ter que, na integralidade, ser responsável no cuidado da criança. Então, o que ocorre muitas vezes, né, quando há essa divisão, e aí são casos positivos que eu vou trazer aqui, são pais que, por estar afastado, né, separado, e é justamente por causa disso ele acabou ocupando e aprendendo que ele não aprenderia se ele tivesse junto com a mãe, porque ele teve que ocupar o espaço do cuidar 100%. E aquilo, né, fez ele ocupar um espaço que ele não ocuparia, né? E isso foi um aprendizado muito bacana. Então você tinha foi talvez mais desgastante para os dois lados, mas os dois aprenderam muito, né? Geralmente acontece muito isso, é um gasto de energia muito forte para os dois lados, né? Então, assim, de dica, sem dúvida, é comunicação, né? Enfim, e tentar criar esse ambiente de conciliação. Mas eu tento olhar pelo lado positivo, né? Essa divisão sexual do trabalho, essa divisão de papéis, ela vai ficar mais bem definida. E eu acho que pega muito a fala da Gi, né, aproveitar esse tipo de oportunidade que tem ali e explorar o quão essas duas realidades diferentes vão ser positivas para a criança no cuidado dela, já que a criança talvez vai ter a oportunidade de ver dois mundos ali. Eu fui criado com os pais morando separados desde quando eu nasci, e eu vejo muitas coisas positivas desse lugar, de maneiras totalmente diferentes, de cuidados e maneiras, né, distintas. Eu vejo que o meu repertório, por exemplo, é muito rico, porque quase eu tinha dois mundos, acesso a dois mundos. Então, isso para mim foi muito valioso, por exemplo. Obrigada, Vini. Ernesto, você quer contribuir? O Vinícius acabou falando tudo e mais um pouco, né? De fato, estabelecer o tipo de comunicação que o casal ou o ex-casal, né, consiga ter resultados positivos, é o melhor caminho a se tomar para a criança, né? Porque às vezes a gente fala que precisa haver comunicação, mas quando estão os dois conversam e chegam numa resolução, mas quando estão sozinhos, cada um faz o que quer fazer, né? Então, precisa ser estabelecido esses termos e ser seguido à risca, né? Acho que esse é o grande diferencial, porque é muito mais fácil desautorizar o pai ou a mãe que não está presente do que a gente dar valor à autoridade da mãe ou do pai que não está presente, né? Então, a partir da hora que os dois seguem à risca esses termos estabelecidos entre os dois, eles conseguem sim trazer dentro desse contexto de parentalidade ações positivas para a criança.
Excelente. Obrigada, Vini. Obrigada, Ernesto. Gente, agradeço de novo imensamente aos meus convidados e também a todos que estão aqui. Foi uma delícia esse bate-papo. Quem puder voltar, a gente vai ter aí o nosso diálogo sobre pessoas com deficiência em setembro. Será um prazer recebê-los novamente. Muito obrigada, Vini. Muito obrigada, Ernesto. E um super beijo a todos. Gente, muito obrigada. Tchau, Obrigado, pessoal. obrigado. Obrigado, Foi um um abraço a prazer todos e a estar com todas. vocês. Tchau. Tchau.